ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Olá, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Ovidio Batista Júnior, estamos juntos para uma aula sobre administração pública. Uma pequena introdução. O que seria a administração pública em uma cidade? Você já parou para pensar? Uma vez que nós falamos a respeito da administração pública, nós pensamos em prefeitos, governadores, presidente. São todas as pessoas, são todas as instâncias que estão envolvidas na administração direta de uma cidade, de um país e de um estado. Porém, essa administração pública, ela não acontece de maneira isolada. Existem alguns fatores que permeiam. Para que chegássemos até aqui para falar sobre administração pública, nós tivemos um longo caminho antes de chegar até, por exemplo, 2013. E também estamos preparando para quando? Para 2014, quando teremos um novo processo no Brasil para falar a respeito do quê? Dessa administração pública que vai acontecer uma mudança no país, uma mudança em seu estado. Que mudança é essa? São as eleições. Para que elas aconteçam, para que elas acontecessem, nós tivemos um longo caminho e nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso a partir de agora. Meu nome é Ovidio Batista Júnior, sou especialista em gestão estratégica. Meu e-mail é ovidiobatistajunior@gmail.com. Mande dúvidas, perguntas, é o nosso caminho, é o nosso canal de bate-papo. Nós vimos essa imagem uma certa vez quando nós falamos a respeito de patrimônio público e logística. E ela volta novamente porque nós vamos falar a respeito de administração pública. E aqui nós temos alguns caminhos ou algumas imagens que nos remetem à administração pública, porque fazem parte dessa gestão pública no dia a dia. Por exemplo, nossa amiga ambulância ainda está quebrada. De quem é o papel de fazer o conserto? Da administração pública, que deve prover recursos de maneira que eu não fique com esse recurso parado. Manutenção das praças também é um recurso que eu tenho que ter uma certa previsão. Sim, devo ter esse valor, esse recurso previsto na minha conta, na conta pública. Por quê? Porque não é legal para uma cidade chegar um turista e encontrar o quê? A praça toda destruída. Nós estamos em vias de uma Copa do Mundo. Repito, vocês acham que somente os locais onde terão jogos serão visitados? Não. Provavelmente nós também estaremos inseridos no contexto turismo, no contexto turístico. Por isso as imagens continuam aqui. E aí chama a atenção de vocês. Preservar o patrimônio público é de interesse nosso também. É claro, também estamos passando por uma fase de transição, protestos todos os dias por motivos variados. E aí a destruição do patrimônio também está acontecendo. A gestão pública, ela tem algumas imagens que remetem diretamente a ela. Uma das imagens que nos remete à administração pública, qual que é? Aqueles governantes com rios e rios de dinheiros que são guardados em locais das mais variadas formas e que o dinheiro que era para estar sendo aplicado em tecnologia, em desenvolvimento, acaba sendo desviado. Isso é uma disfunção da administração pública. Então pode acontecer dentro de uma empresa no setor privado, assim como pode acontecer também no setor público. O dinheiro, o recurso obtido através da administração pública, ele pode ser investido em tecnologia também. É do nosso interesse? É. Vamos lá. Qual que é a semelhança entre esses dois símbolos? A muralha da China e as pirâmides do Egito. Quais são as semelhanças? As duas foram construídas com pedras, tijolo, trabalho árduo. E qual que é o resultado? São bases sólidas, consistentes, que mesmo desgastado pelo tempo, representam o quê? Muita força e determinação. O que você pode fazer no seu dia a dia? Use as pedras que atiram em você e construa um caminho, uma carreira sólida, com sustentação e eficaz. Da forma como criticam você pelo seu trabalho, transforme isso em crescimento. É o melhor caminho e é a nossa dica para hoje. Da outra vez nós falamos sobre uma ciranda de competências. Hoje vamos utilizar as críticas que fazem a nosso respeito como ferramenta de crescimento. Aquilo que falam a seu respeito, utilize para você. Comece a filtrar o que está certo, o que está errado e utilize a seu favor para melhorar o seu crescimento pessoal e profissional. A administração pública ela passou por 3 fases distintas.
E à medida que nós conhecemos essas três fases, nós começamos a observar o quê? Uma certa evolução da sociedade. Como que aconteceu? Vamos lá. Período paleolítico, neolítico ou período dos metais. Idade da pedra lascada, pedra polida e idade dos metais. Perceberam que eu venho da pedra lascada, depois pedra polida e depois idade dos metais. Significa que eu antes somente quebrei uma pedra, só para exemplificar. Depois eu comecei a trabalhar melhor essa pedra, utilizar ela como o quê? Como instrumento de trabalho. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar melhor ainda essas pedras, eu tive o quê? A descoberta de metais. E aí eu utilizo na agricultura, utilizo para fazer cortes. Mas vamos lá. Cooperação e organização social, nômades. Qual que é a característica? Idade da pedra lascada. Segunda idade, pedra polida. A sociedade começa a organizar para o quê? Para cultivar a terra e domesticar animais. Eu não preciso mais abater à medida que eu encontro os animais. Eu estou começando a ter o quê? Uma base fixa. Se no primeiro período eu sou nômade, na segunda etapa, como é que está acontecendo? Opa, já começo a fixar o quê? Território, já começo a marcar pontos em determinados espaços, de maneira que eu não preciso ficar o quê? Correndo atrás do alimento. Eu posso começar a fazer o quê? Cultivar. Se eu tenho ali alguns instrumentos através do polimento da pedra, eu posso começar a pensar em fazer o cultivo de uma certa área também. Evolução para uma fase mais sedentária, ou seja, não preciso ficar mais em tanto movimento. Eu começo a fixar uma base, como eu disse anteriormente. Período dos metais. Aqui começa a surgir o quê? Duas classes, pobre e rica. Ou seja, aqueles que dominam os metais e aqueles que não dominam. Então já começamos a ter o quê? Uma certa divisão. Passou a existir a figura dos ricos e do pobre, dos senhores e dos escravos. Nasce aqui, na idade dos metais, uma figura que hoje é presente em todos os lugares. Qual que é a figura? O Estado. Estabelecimento de um governo que administra o povo e encontra força militar, na verdade, utiliza de um exército para dominar um determinado território. Então vamos lá, recapitulando. Período paleolítico, cooperação e organização. Juntavam-se as pessoas, caçavam juntos, porém viviam de que maneira? Nômades. Período neolítico, já começa a ter uma organização da sociedade, começam a ser um pouco mais sedentário, ou seja, começam a ter um período acampado em determinados pontos à medida que eles tinham suas necessidades supridas. Terceiro período, qual que é? Período dos metais. É quando surge o governo, surge a divisão de classes e surge a formação de exércitos para a proteção do quê? De um determinado território. Quais são os elementos fundamentais para que aconteça um Estado, para que eu tenha um Estado? Governo, ou seja, se eu não tiver um governo para direcionar, para legislar em cima de um Estado, ele não existe. O reconhecimento de outros países perante um Estado é se ele tem governo constituído. Na maioria das vezes, esse governo tem que ser constituído de que maneira? Democrática? Sim, democrática. Podem ter outras formas de constituição do governo? Pode. Mas aí o reconhecimento por outros países pode acontecer ou não. O povo. Se não houver povo, não tem governo. Ou seja, essas duas esferas estão correlacionadas. E aí surge um terceiro item, território, que eu preciso obrigatoriamente. Então vamos lá. Três elementos são fundamentais para que se tenha um Estado reconhecido. Primeiro dele, governo. Segundo, povo. Terceiro, território. Todos nós temos que ter um território. Eu governo, Ovídio, tenho o meu governo. Qual que é? Minha casa. Eu tenho um território. Ótimo. Tenho um povo. Sim, eu, Ovídio, minha esposa e minha filha. Então, nós formamos o nosso Estado. Pequenininho. Você forma um Estado dentro da sua casa. Agora, falando de território, você pode sair invadindo territórios alheios? Não pode. O que você pode fazer é comprar um território ou um terreno
e ali você constituir um novo quê? Um novo estado, uma nova moradia. Um governo pode comprar um território do outro? E essa é a pergunta-chave para você pensar em casa, para você discutir com os professores, discutir em sala. É possível um governo comprar território do outro? Vamos conversar sobre isso um pouco mais adiante. Principais instâncias que organizam a sociedade civil no Brasil. Quando nós falamos de um país, nós temos uma série de leis, nós temos uma série de legislações que amparam município, governo e federação. No Brasil, como que acontece? Eu tenho o poder legislativo. O que é o poder legislativo? Tem o poder de legislar ou o quê? Criar leis. Nós podemos criar leis aleatoriamente? Não. Eu amanheci tranquilo, vou pensar numa lei sobre trânsito. Ótimo, de interesse do quê? Da sociedade. E se não for interesse da sociedade, posso criar uma outra lei? Poder executivo, qual que é o papel dele? Executar, fazer com que aquilo aconteça de fato, controlar para que aquilo aconteça. E o judiciário, qual que é a função dele? Julgar e fazer com que aquilo se cumpra. Então, eu tenho a primeira instância, que é o legislativo, tenho a segunda instância, que é o executivo, ou seja, executa, e a terceira instância, qual que é? O judiciário, que vai fazer o julgamento dessas leis. O que é administração pública? É o planejamento, a organização, direção e controle dos serviços públicos, seguindo normas de direito e da moral, visando o bem comum, ou seja, não é somente o interesse de quem governa, mas o bem comum, porque ele não chegou até lá sozinho. Existe um número de pessoas que fizeram com que ele estivesse naquele posto, ou aquelas pessoas estivessem naquele posto. Por isso é bem comum, visando a satisfação das necessidades coletivas. Nós temos uma imagem hoje, que é essa imagem aqui abaixo, ela fala a respeito do funcionário público. Essa é uma disfunção do funcionalismo público, é uma distorção da imagem. Por quê? Porque nós sabemos que boa parte deles fazem a máquina rodar. Fazem trabalho no dia a dia, correm atrás. Isso é o quê? É interesse da nação, é interesse do Brasil ter o desenvolvimento. Então, nós temos pessoas que jogam contra? Podemos até ter, mas a grande maioria está fazendo com que o trabalho aconteça. Então, o que é administração pública? É fazer com que município, estado e federação tenha desenvolvimento, cresça, desenvolva, tenha faturamento, tenha geração de emprego. Essa é a tarefa da administração pública. E o administrador público tem um papel dobrado nessa função. Por quê? Porque ele tem que olhar o Estado, ou o município, ou a federação. Ele precisa de uma staff, de uma linha de apoio muito grande para que isso aconteça. Ele precisa ter olhos em todo o território, de maneira que ele não atenda somente uma região e outra fique carente. Essa imagem, esse gráfico, na verdade, ele traduz melhor o que nós falamos das funções da administração pública. Primeiro, nessa primeira etapa, vamos eliminar a parte de recursos humanos e desempenho. Vamos focar em quê? Em planejamento, organização, direção e controle. Ou seja, sentido horário, certo? Vamos fazer essa leitura no sentido horário, ok? Planejamento, formular os meios para alcançá-los. Ninguém viaja para a Turquia, por exemplo, do dia para a noite. Você amanhece amanhã, sei lá, de domingo para segunda-feira você fala, amanhã eu vou para a Turquia. Passaporte, hotel, dinheiro, roupa, clima, tudo isso você tem que planejar antes. Senão sua viagem pode acontecer o quê? Não dá muito certo. Idioma, você sabe falar o idioma local? Ou você conhece outros idiomas? Então, isso, comparando a uma viagem, formular os objetivos. Quais são os meios de alcançar essa viagem? Primeiro, recurso. Você precisa do recurso financeiro. Beleza? Próxima etapa, organização. Desenhar o trabalho, alocar recursos e coordenar atividades. Já sei o que eu vou fazer. Como que eu vou fazer isso? Vou juntar dinheiro mês a mês. Vou trabalhar dobrado. Como que eu vou fazer a alocação desse recurso? Está ali na organização. Primeiro, você tem que estar em seu período de férias para que isso aconteça. Para que você possa viajar com seu namorado, esposa, enfim, seus amigos. Obrigatoriamente, ou você é o patrão, ou você precisa estar de férias. Direção. Designar pessoas
para conseguir o quê? Atingir seus esforços, motivar, liderar e o fator principal nesse momento, comunicação. Você precisa se comunicar com as pessoas que estão envolvidas, que estão imbuídas nesse projeto. Ah, mas eu vou viajar sozinho. Quem vai cobrir suas férias? É algo que você tem que pensar. Controle. Você vai estabelecer uma meta. Quero viajar daqui a um ano. Você, mês a mês, você vai lá verificar na sua poupança quanto você tem conseguido juntar. O dinheiro alocado é o suficiente? Isso você vai medir de que maneira? Controlando. Agora entram outros dois fatores essenciais também quando nós falamos de administração pública. Recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e informação. Desempenho, quais são os objetivos, quais são os produtos, serviços, eficiência e eficácia dos serviços também. Então eu não posso simplesmente pensar em viajar, assim como eu não posso pensar simplesmente em administrar um bem público, um órgão público, sem contar com o quê? Com recursos humanos, quais são os recursos financeiros que vão ser necessários. Tudo isso tem que estar no meu planejamento. Quando eu faço um planejamento voltado de interesse público, eu não posso pensar simplesmente no resultado. Eu tenho que pensar principalmente em como atingir esse resultado. Por quê? Porque existe legislação, existem leis que amparam, existem obrigações que o administrador público precisa cumprir. Lei de responsabilidade fiscal, lei de transparência. Se eu não ficar atento, o que pode acontecer? O meu município, o meu estado pode deixar de receber recursos. Isso significa o quê? Retrocesso, atraso. Atraso em escolas, atraso na saúde. Acaba sendo clichê, mas são os principais serviços que são afetados. Ok? Vamos adiante. As principais teorias da administração e seus enfoques. Essas principais teorias, elas podem ser correlacionadas com a administração pública? Podem sim. Vamos lá. Administração com ênfase nas tarefas, ou seja, é quando o legislador, quando o prefeito, o governador, tem preocupação em que as tarefas aconteçam. De que maneira pode observar isso? Racionalização do trabalho no nível operacional. Pediu, fez. Solicitou, executou. Qual que é a principal teoria da administração? Teoria da administração científica, bem mais no princípio da administração. Depois nós temos uma ênfase na estrutura, ou seja, no contexto. E aí nós temos a teoria clássica, neoclássica, burocracia e estruturalista. São focadas em quê? Qual que é o enfoque? Organização formal ou não, racionalização da estrutura organizacional, organização múltiplas abordagens. Nós temos também o quê? Princípios gerais da administração, quais são as funções do administrador. Por que isso vai acontecendo? Porque através dela eu traço uma espécie de uma teia de relacionamento, uma teia de relações. Por quê? Eu não posso pensar somente no bem público. Eu tenho que pensar também em quem? Nas pessoas. É isso de quê? Teorias das relações humanas, teoria do comportamento e desenvolvimento organizacional. O foco, qual que é? Desenvolvimento de pessoas. Tenho também a preocupação com o ambiente? Tenho. Qual que é o foco? Qual que é a teoria? Teoria estruturalista e aí a teoria da contingência. Mas o vídeo, peraí, é a mesma teoria estruturalista lá de cima? Sim. Por que ela aparece aqui novamente? Porque ela foca na estrutura, no contexto, e foca também no ambiente. Qual que é o enfoque deles? Análise intra-organizacional e análise ambiental. Abordagem do sistema aberto. O que é o sistema aberto? Imagine você na sala de aula. A sala de aula é um sistema. Quando fala em sistema aberto, é a sala de aula recebendo informações de outros colegas. Você colaborando com o professor. Isso é um sistema aberto. Teoria da tecnologia. Na época da tecnologia nós temos o quê? A teoria da contingência. Espera aí. Mas é a mesma contingência do ambiente? É, a mesma teoria. E aí a teoria da competitividade. Novas abordagens na administração. Essa é mais recente. Foco muito mais no que? Em mercado. Foco muito mais no que? Em crescimento. Então todas essas teorias fazem com que a pessoa, com que o administrador tenha um crescimento maior. Funções da administração aplicadas na administração pública. Espera aí, quais são as funções da administração?
planejamento, organização, controle, desenvolvimento, avaliação, planejamento, implementação, controle, avaliação. Nós vamos encontrar vários termos, mas o principal é planejamento, o outro controle, avaliação e implementação. Ok? Planejamento. O que eu chamo a atenção de vocês nesse slide é o que o Matos fala em 1993. Se planejar é sinônimo de conduzir conscientemente, não existirá então alternativa ao planejamento, ou seja, eu não posso fugir disso. Ou planejamos ou somos escravos da circunstância. Lembra da viagem para a Turquia? Se você não planejou, eu tenho dinheiro, vamos colocar que eu tenho 20 mil reais para viajar. Mas você vai ser o quê? Escravo da circunstância. Por quê? Porque você não planejou essa viagem. Negar o planejamento é negar a possibilidade de escolher o futuro. É aceitar, seja ele qual for. Então você pode dormir no hotel 5 estrelas ou você pode dormir onde? Um albergue. Uma outra característica do planejamento é que ele é dividido em algumas instâncias. Planejamento estratégico, tático e operacional. Aqui, essa imagem, ela traz muito mais o foco do planejamento dentro das empresas do setor privado, que também é utilizado no setor público. As duas esferas podem utilizar essa imagem? Sim. Vamos lá. Planejamento estratégico é o diretor da empresa. Planejamento tático são os gerentes. E planejamento a nível operacional é quem executa. Duração deles. Planejamento estratégico, ele é um pouco mais longo, ele é mais abrangente e mais genérico, ou seja, ele é flexível. Esse genérico dele entendo como flexível, ele vai se adequando ao tempo. Um planejamento tático, ele acontece um pouco mais rápido, ou seja, daqui a 6 meses, por exemplo. Ele também é genérico? Só que menos do que, porque o estratégico ele já começa a ter um foco. Entre os níveis, ou seja, entre o nível estratégico, o nível tático e o operacional. Um planejamento operacional, rápido, detalhado e específico. Um exemplo, combate a incêndio, combate a dengue, combate a enchente. Ok? Organização do Estado. A divisão política e administrativa do Brasil, ela foi apresentada na Constituição Federal de 1988. Como que ela está representada? A Organização Política e Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Federação, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Ou seja, a Constituição ela é um pouquinho extensa, mas esse termo, todos são autônomos, ou seja, cada um trabalha independentemente. Tem vínculos? Tem, principalmente financeiros, repasse de recursos, mas o que acontece com eles? Eles são autônomos para suas ações. Eu não devo pedir bênção para o governador. Eu não devo pedir bênção para o... Eu preciso fazer o quê? Pensar no bem-estar coletivo, interesse comum. Divisão dos poderes no Brasil. Vamos lá, repetindo. Poder legislativo, cria as leis. Poder executivo, executa e administra o país. Poder judiciário, incumbir de julgar e garantir o cumprimento das leis que foram criadas por onde? Lá pelo poder legislativo. Então, poder executivo, dia a dia, mão na roda, mão no trabalho. Poder judiciário, opa, alguém faltou, faz-se cumprir a lei. Esse quadro fica um pouco mais transparente, essa informação a respeito das instâncias. Então vamos lá. Poder legislativo, a nível federal, quem que é? Congresso Nacional, deputado federal, senadores. A nível estadual, deputados estaduais. A nível municipal, Câmara Municipal, ou seja, os vereadores. Poder executivo, presidente da República, vice-presidente e ministros. A nível estadual, governador, vice-governador e secretários. A nível municipal, prefeito, vice-prefeitos e secretariado. Judiciário, nível federal, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, tribunais e juízes federais. Nível estadual, tribunais e juízes. Nível municipal, são os juízes que você tem na sua cidade. Direção e execução da administração pública. O que é a direção? É a execução. Espera aí, eu vi. Direção e execução é a mesma coisa? São. Estão correlacionadas? Estão sim. Vamos lá.
Direção é a condução e traduz em ação, ou seja, é a execução das atividades governamentais com o desejo de promover o bem comum. Olha quem aparece novamente: bem comum, interesse coletivo, ok? Direção é o processo administrativo que conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas antecipadamente planejadas. Então, lá atrás eu fiz um planejamento, deleguei funções, escolhi as equipes. Neste momento, nessa fase da administração pública, o que eu estou fazendo? Estou verificando quem está realmente desenvolvendo as suas tarefas. Dirigir uma organização pública significa conseguir com que os agentes, ou seja, os agentes públicos envolvidos, executem as tarefas pelas quais respondem. Eu tenho que a sociedade pede que o agente público cumpra com seu papel, cumpra com suas tarefas. E é aqui na direção que nós acompanhamos essa execução. Financiamento do governo. A principal fonte de financiamento de um governo qual que é? Arrecadação tributária. Não tenham dúvidas sobre isso. Então, se você sonega impostos, é sua cidade, é você quem perde. Ah, mas eu pago tudo em dia e não estou desenvolvendo. É a disfunção da ordem pública. Cumpra com a sua obrigação, faça a sua parte. Aí você tem direito de cobrar. Ande na linha que você não fica, que você sai bonito na foto. Então, se você sonega, uma hora você vai ser pego. A mesma coisa, o governo, se ele sonega uma hora, ele vai ter que responder. Controle. Todo administrador deve ter o controle do que está acontecendo no seu município. Todo governador controla o que acontece no estado, no seu país. Não cabe aquela resposta: eu não sabia. Essa resposta ela é descabida. Por quê? Porque se eu tenho uma staff, se eu tenho um secretariado, se eu tenho ministros, eles têm por obrigação de me munir de informações para que eu tome decisões, para que eu tenha uma certa um relacionamento público. Eu vou responder pelas minhas ações e pelas ações de quem? Dos meus representantes. Então, o controle passa também por quatro instâncias. Primeiro, estabelecimento de critérios ou padrões. Vou fazer uma festa, ela vai sair de qualquer jeito? Não. Então eu estabeleço o quê? Padrões. Eu quero todo mundo vestido de terno e gravata, as mulheres têm que estar de longo. Segunda etapa, observação do desempenho. Vou verificar se todo mundo está comprando vestido, se todo mundo está alocando terno, está comprando terno e sapato. Terceira instância, comparação do desempenho com o padrão estabelecido. O que eu vou falar? Se eu pedir para todo mundo usar terno e gravata, eu vou verificar se todo mundo está comprando terno, gravata e um sapato adequado. Ação corretiva para o quê? Eliminar desvios ou então variações. Todos os formandos devem estar o quê? Terno e gravata. E aí chega um distinto de bermuda. É o quê? É um desvio ou uma variação. Então eu tenho que usar o controle para fazer com que isso não aconteça. E aí vamos entrar numa reflexão. Quem deve brilhar mais? A empresa ou o administrador? Normalmente no setor privado, nós pedimos que a empresa se destaque muito mais pelas ações dos seus administradores e a staff, ou seja, a equipe de apoio, do que ele se evidencie. A mesma coisa no setor público. O que é melhor? Um gestor público que faz com que aquilo aconteça ou que ele tenha a sua imagem evidenciada utilizando o que? Aquele momento para alavancar o segundo passo. Alguns políticos ou alguns administradores públicos são conhecidos pelos resultados que eles proporcionam, assim como os administradores também. Já direcionando para a conclusão da nossa aula, nós temos aqui 10 mandamentos que, se seguidos ou direcionados pelos políticos, dá certo e também pode dar certo na sua carreira. Lembra da muralha? Lembra da pirâmide? Se você se basear nesses preceitos, vai te ajudar bastante. O primeiro dele qual que é? Planeje. Tenha planos, desde um passeio no final de semana, desde uma surpresa que você quer fazer para a pessoa que você ama, planeje. Cumpra o planejado. Se você prometeu que vai ao parque, prometeu que vai ao cinema, do cinema uma esticadinha para o restaurante, do restaurante bom, cada um vai fazer seu plano, cumpra com o que você planejou. Cumpra a lei. Se bebeu, não vai dar para dirigir, pegue um táxi, enfim, crie rotas alternativas. Seja prudente.
Não gaste demais, não gaste aquilo que você não tem, não faça planos que você não vai conseguir cumprir. As pessoas vão estar o quê? Com expectativa em cima do que você planejou. Aprenda com uma experiência. As pedras que jogam em você no dia a dia são o quê? São críticas, são avaliações que são feitas que você pode utilizar a seu favor. Seja transparente. Cuidado com o que você fala. Muitas vezes você pode falar coisas absurdas para uma pessoa de maneira muito educada e ela acatar aquilo positivamente. Ou você pode ser grosseiro e aquela pessoa sair muito triste e acabar o relacionamento. Documente seus atos. Tudo que você fizer, registre. É no seu currículo, é no seu e-mail, é no seu caderninho de cabeceira. Anota. Isso vai servir o quê? De futuro fonte de consulta. Mantenha uma assessoria técnica competente. Ou seja, sua equipe de trabalho tem que ser pessoas que você confia, mas confia no trabalho dele, no resultado que ele tem como profissional. Seja eficiente e eficaz. Pediu para você construir um muro, construa num tempo adequado, mas com o quê? Com segurança. E para finalizar, tenha ética. Tenha sempre em vista o interesse público. Sem isso, todos os demais mandamentos não têm sentido algum. Eu espero ter contribuído para o seu desenvolvimento, para a sua formação. Tenha o meu e-mail, ficamos à disposição para futuros contatos. Boa noite e até a próxima.